Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu estou trazendo mais um assunto, mais um tema para a gente fazer uma reflexão. Hoje falaremos sobre o perdão, baseado no texto bíblico de Mateus 6, 12 a 15. É um trecho lá da oração do Pai Nosso, e que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu já ouvi uma frase muitas vezes que diz que nós seres humanos, somos pura emoção. Essa frase não é totalmente verdade, porque nós não somos pura emoção, né? Nós somos várias outras coisas além da emoção. Nós temos físico, nós temos as emoções, a alma, e nós temos o nosso lado espiritual, então não somos só emoção. Mas não resta dúvida de que a emoção, ela é um componente muito forte em nosso ser. Então, muitas vezes ela nos paralisa, muitas vezes ela nos impulsiona e muitas vezes ela vai controlar as nossas emoções, ela vai controlar as nossas atitudes, ela vai controlar as nossas ações. Então, nós precisamos, na verdade, aprender a controlar essas emoções para que nós sejamos os senhores da emoção e não o contrário. Mas hoje eu queria falar de algo que afeta fortemente as nossas emoções, que é uma coisa chamada mágoa. A mágoa toma conta do nosso coração, da nossa mente, e muitas vezes ela nos corrói, trazendo doenças físicas, mentais e emocionais. Mas para curar esse problema, nós temos um remédio, nós temos um antídoto, que é o perdão. Então nós vamos hoje tratar especificamente do perdão, de como o perdão nos afeta e de como a falta de perdão também nos afeta e nos adoece. Então, começando definindo o perdão, na verdade, a gente pode colocar como conceder a remissão, né, de qualquer dívida ou de qualquer ofensa, desistir de qualquer reivindicação, desistir de reclamar a nossa razão, desistir de cobrar alguma dívida emocional de alguém que nos ofendeu. É realmente fazer a remissão, é realmente esquecer, é perdoar, realmente, é esquecer aquela dívida. Perdoar também é um mandamento de Deus. Então, o perdão é um mandamento de Deus. No texto lá de Mateus 6, 14 e 15, ele diz assim: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoar, além de ser um mandamento de Deus, que nós devemos cumprir, perdoar é uma decisão que você toma. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar e os seus sentimentos vão acompanhar aquela decisão que você tomou. Então, Deus nos ajuda nesse processo, Deus nos ajuda a caminhar na direção dessa busca e do cumprimento da decisão que tomamos. Perdoar também deve fazer parte da vida, do nosso dia a dia, principalmente do cristão. Mandamento de Deus é para ser cumprido, mandamento de Deus não é para ser discutido. Deus mandou e nós cumprimos, é assim que tem que funcionar. Deus é soberano e nós, como criaturas suas, nós não podemos discutir o mandamento de Deus. Então, quando Deus nos dá um mandamento, é para que nós cumpramos. E perdoar é mandamento de Deus, nós precisamos
aplicá-lo no nosso dia a dia, aplicá-lo na nossa vida, aplicá-lo nos nossos diversos relacionamentos. Às vezes nós guardamos alguns ressentimentos chamados justificáveis. A gente tenta justificar por que não liberou o perdão, porque aquela ofensa foi muito forte, porque a pessoa me maltratou, a pessoa me fez mal, a pessoa não se arrependeu, a pessoa não pediu perdão, e aí nós temos a justificativa para não perdoar. O justificar, ele somente vai perpetuar o nosso pecado, ele somente vai manter a separação entre nós e a pessoa que nos ofendeu e que nós precisamos liberar o perdão. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versos 23 e 24, ele diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traze e faze a tua oferta. Em Marcos 11, 25, diz também assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, se nós ofendemos alguém, nós devemos tomar a iniciativa de buscar o perdão. Nós ofendemos, logicamente nós deveremos tomar a iniciativa de pedir perdão. Porém, se nós formos os ofendidos, da mesma forma, devemos tomar a iniciativa para buscar o perdão. O perdão não depende do arrependimento do outro. Nós precisamos resolver a situação. Há um texto também na Bíblia que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, é algo que a gente não deve alimentar na nossa mente e no nosso coração, além de ser um mandamento do Senhor, perdoar. E ele não coloca condição. O Senhor disse que era para nós perdoarmos. A falta de perdão, ela traz escravidão. Queremos ser perdoados, no entanto, nós retemos as ofensas daquelas pessoas que nos têm ofendido e não liberamos perdão. Vou contar a história de um rei, está lá em Mateus, capítulo 18, do verso 23 a 35. Não vou ler o texto todo, mas vou relatar a história. Um rei resolveu fazer as contas, os acertos com os seus servos. E, chamando os seus servos, ia recebendo o que os servos deviam, iam pagando, e um determinado servo, que devia 10.000 talentos, não tinha como pagar. E aí o rei disse a ele: olha, já que você não tem como pagar, será vendido você, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens, até que quite aquele valor da dívida. E aquele servo se desesperou, se prostrou, se humilhou diante daquele rei e pediu clemência, pediu que, pelo amor de Deus, deixasse mais um tempo, que tivesse paciência para que ele pudesse quitar aquela dívida. Aquele rei se compadeceu daquele servo e lhe perdoou toda aquela dívida. Então, saindo aquele servo da presença do rei, quando chegou lá fora, encontrou um conservo seu, que lhe devia 10 denários, 100 denários. E aí cobrou aquela dívida ao seu conservo. E da mesma forma que ele fez diante do rei, aquele conservo também se humilhou, rogou, pediu, se prostrou, pedindo que lhe perdoasse aquela dívida, ou que lhe desse mais um tempo, que tivesse paciência. Mas aquele servo não perdoou-lhe a dívida, mandou que o prendessem, que levassem para a cadeia. E aqueles amigos que estavam ali, que viram aquela cena, ficaram bastante indignados e foram ao rei e relataram aquele fato. O rei ficou muito chateado e mandou chamá-lo. E quando ele chegou, o rei questionou: como eu lhe perdoei toda aquela dívida e você não pôde agir da mesma forma com o seu conservo? Por que você não teve compaixão com ele como eu tive com você?
Então, porque você agiu dessa forma, agora você será preso, entregue aos verdugos, até que a sua dívida seja paga. E a gente olha a história desse rei, desse servo, desse conservo, e a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, quantas vezes nós não fazemos isso? Deus nos perdoa tantas coisas, todos os dias, e muitas vezes nós não perdoamos aquelas pessoas que nos fazem algum mal, que falham conosco. Muitas vezes nós somos radicalmente severos quando se trata do erro de outra pessoa. Mas quando é um erro nosso, nós queremos compaixão. Assim foi com a história desse rei e desse servo. Portanto, nós precisamos ter coerência com as nossas atitudes. Aquele servo, ele usou 2 pesos e 2 medidas. Para ele, ele queria compaixão, mas para o seu conservo, ele deu o ferrão. E muitas vezes a gente age dessa forma. Nós precisamos ter cuidado para que nós possamos estar obedecendo ao mandamento de Deus de perdoar, de liberar perdão. A falta de perdão também ela vai bloquear as promessas de Deus sobre a nossa vida. Para poder caminhar na fé com relação às promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos manter uma atitude correta em relação às pessoas. Devemos ter um olhar de compaixão, devemos olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Nós devemos amar essas pessoas como Deus nos ama. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Então, normalmente nós queremos julgamento para os outros, mas compaixão e misericórdia para nós. Há um texto na Bíblia que diz que o amor cobre multidão de pecados. Está lá em 1 Pedro. Diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor de Deus por nós cobre a nossa multidão de pecados. Multidão sim, porque pecamos todos os dias. E Deus nos perdoa e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Perdoe então como Deus perdoa. Deus não se lembra de um pecado perdoado. Logicamente que isso não significa que nós vamos fazer uma lavagem cerebral em nós. Logicamente que a gente vai lembrar daquilo, a gente vai lembrar do fato, não há como apagar da nossa mente. Mas nós precisamos lembrar daquilo sem que aquilo nos cause dor. Nós precisamos lembrar daquilo como uma experiência de vida, como uma lição de vida. Nós precisamos liberar o outro para que ele possa caminhar livre diante de Deus. Então é importante não ficar remoendo, não ficar trazendo à tona todas as vezes que encontrar aquela pessoa, aquele fato, aquela situação, para que aquilo não cause mais mágoa no nosso coração e dificuldade no relacionamento com a outra pessoa. A falta de perdão também adoece o corpo e a alma. Quando nós retemos a mágoa, isso nos traz uma série de consequências físicas, emocionais, mentais. Algumas doenças, como a ansiedade crônica, a depressão, são causadas pela falta de perdão. O perdão traz cura, o perdão é um ato da vontade humana, porque você decide perdoar, mas ele vai na direção da vontade de Deus. Vou contar uma história de um médico americano, cientista, que estava fazendo uma experiência com um grupo de pessoas que tinham doenças como gastrite, como úlceras, câncer. E nesse grupo que ele estava estudando, ele notou que todos eles tinham problemas com a falta de perdão. E uma garota que ele acompanhava, ela estava diagnosticada com câncer e ela tinha um sério problema de falta de perdão. Ela e a mãe foram abandonadas pelo pai quando ela era bem criancinha e ela cresceu com aquela mágoa, com aquele ódio mortal do seu pai e até quando ouvia falar do nome do pai, aquilo lhe fazia mal. E aquele médico, então, tratando dela, ele era um cientista, um psicólogo, um psiquiatra, ele era dessa área de humanas, e ele, nessa experiência, ele propôs a ela procurar o seu pai e conversar e fazer as pazes. Ela relutou um pouco, mas o médico conseguiu convencê-la. E assim foi feito, ela procurou o pai, eles conversaram, o pai chorou muito, pediu perdão,
E houve um conserto na vida dos dois. Ela liberou o perdão ao seu pai. E tempos depois, aquele médico que havia continuado acompanhando identificou que todos os sinais e os sintomas do câncer haviam desaparecido. Ou seja, aquela jovem, ela foi curada do seu câncer porque ela retirou aquele veneno mortal que estava consumindo o seu corpo, a sua mente, o seu coração, que era a falta de perdão, e ela recebeu a cura porque ela liberou o perdão. Então o perdão, ele traz cura para a nossa vida. Há um outro texto, lá no Salmo 103, versos 2 e 4, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Portanto, experimente viver uma vida sem o peso, sem essa carga pesada da mágoa, da falta de perdão. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão a quem você precisa pedir, a quem você ofendeu, a quem você falhou, com quem você falhou. Viva uma vida gozando da liberdade que Deus lhe dá por meio do perdão. Não permita que a falta de perdão faça com que você viva uma vida aprisionada a essa mágoa, a esse peso, a essa carga que lhe paralisa. Busque amar as pessoas com o amor que Deus ama. Busque olhar para as pessoas com o olhar de compaixão que Jesus olha para você. E receba a cura do Senhor para a sua alma, para a sua mente, para o seu corpo. E que Ele lhe abençoe, no nome de Jesus.